Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E Ele abençoa. Toda vez que a gente medita na palavra dEle, nós somos abençoados. Com licença, deixa eu fazer aqui uma desativação. Muito bem. Toda vez que a gente medita na palavra de Deus, a gente é abençoado. Deus fala com a gente. Não é só comigo não, pessoal. Ele fala com qualquer pessoa que medita na sua santa palavra. Então, por isso, nós estamos aqui todos os dias para meditar na palavra de Deus, porque ela é o pão da vida eterna. Ela é saúde para os nossos ossos, nosso corpo. A palavra de Deus é vida para aqueles que guardam-na dentro de si. Então, é como Jesus disse, né? Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, a meditação, hoje, nós temos falado sobre a fé emotiva e a fé racional. A fé natural, todo mundo tem, e a fé sobrenatural, que só tem aqueles que recebem o Espírito Santo. Esse é o meu entendimento, segundo as Sagradas Escrituras. Porque, como falamos ontem, Pedro usou da fé natural, ele usou da fé natural e fez um desafio a Jesus, dizendo: se és tu que vem andando sobre as águas, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro, então, obedeceu a palavra de Jesus. Mas a obediência dele foi uma obediência emotiva. Ele queria comprovar que era Jesus mesmo. Ele queria experimentar andar sobre as águas. E ele foi. Os 10 leprosos foram curados também. Todos os 10 foram curados. Mas apenas um voltou. Que quer dizer, os 9 que foram curados e foram cuidar de suas vidas, tiveram uma fé natural. Mas aquele que voltou e reconheceu Jesus como Senhor, este não. Este foi salvo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Mas que tipo de fé que salvou o único leproso que havia voltado? A fé sobrenatural. Porque ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E nós temos aqui um texto que eu gosto muito desses textos. Aliás, toda a Bíblia, né, é magnífica, mas há textos bíblicos que chamam mais atenção. É o caso daquela vez que Jesus disse para os fariseus, os escribas e fariseus hipócritas. Escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia. Eles copiavam à mão as Sagradas Escrituras, a Torá, as leis, né? E os salmos, os profetas. Eles copiavam. O trabalho deles era copiar. Eles eram muito conhecedores da palavra de Deus, porque eles copiavam a palavra de Deus. Então Jesus disse no seu discurso para os escribas que conheciam a Bíblia, conheciam a palavra, e os fariseus, era uma seita do judaísmo. Ele disse:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele começa a discursar. E em dado momento ele diz: insensatos e cegos. Insensatos e cegos. Qual é maior? Pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Porque eles prezavam, os hipócritas, fariseus, os escribas, prezavam mais, davam mais valor ao ouro, à beleza do templo, do que estava dentro do templo, que era Deus. Então, isso é extremamente importante para você avaliar-se a si mesmo, e verificar que tipo de fé tem conduzido a sua vida. Você tem fé, não tenho dúvida disso, todos têm fé, mas nem todos têm a fé sobrenatural. Todos têm a fé natural, mas poucos têm a fé sobrenatural. Esse tem sido o meu entendimento. Por quê? Porque quando se tem a fé natural, a gente faz qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer decisão que a gente tome, não precisa de crer em Deus. Toma-se atitude confiando. Por exemplo, você faz uma viagem, pega um avião. Você não vê e nem procura saber se o comandante daquele avião tem capacidade para conduzi-lo. Não, você nem se preocupa com isso. Você entra dentro do avião e ele leva você para o seu destino. Você não pensa mais nada. Por quê? É natural. Não. É claro, se ele está na condução do avião, é claro que ele tem condições. Mas você não pensa nisso. Você entra no avião e vai cuidar da sua vida. Mas isso é uma fé natural. Natural. Não é só o avião, mas o ônibus, o trem, o barco, um navio, seja lá o que for, a condução que for. Agora, quando você usa a fé com inteligência, aí são outros 500. São outros 500. Por quê? Porque a fé inteligente preza o espiritual, preza a inteligência, preza o que é sábio, a sabedoria. Aliás, falando na sabedoria, nós vamos ler lá em Isaías, você pode acompanhar comigo aí agora, Isaías capítulo 11, e versículo 1 e 2. Olha só, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Brotará do rebento do tronco de Jessé, está falando de Jesus. Jesus é um rebento da família de Jessé, que gerou Davi, e que Davi veio a ser, digamos, o pai de Jesus, quer dizer, não o pai de Jesus, mas Jesus foi chamado de o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, disse o cego, lembra? Então Jessé era o pai de Davi, o tronco de onde saiu o rebento, que é Jesus. E diz assim: e das suas raízes, do tronco de Jessé, sairá, frutificará um renovo, um brotinho, que é Jesus. E, agora vem o texto, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor primeiro.
Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 espíritos. Então, sobre Jesus, vieram 7 espíritos, digamos assim. O espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. 7 espíritos, o número da perfeição. Veio sobre quem? Sobre Jesus. Aqui não diz respeito à emoção, porque nenhum desses espíritos, digamos assim, diz respeito à emoção, a sentimentos, a algo assim natural. Não, tudo é sobrenatural. O Espírito do Senhor é sobrenatural, o Espírito de sabedoria é sobrenatural, o Espírito de entendimento é sobrenatural, o Espírito de conselho é sobrenatural, o Espírito de fortaleza é sobrenatural, o Espírito de conhecimento é sobrenatural e o Espírito do Senhor é sobrenatural. Não fala nada de um espírito natural, fala de sabedoria. Deus é sabedoria, Deus é espírito. E Deus, amiga e amigo, empresta da sua sabedoria, do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu poder. Ele empresta para o ser humano, para que o ser humano venha criar condições para dar conforto para o próprio ser humano. Então, tudo que foi criado na Terra pelo homem e que viaja aos céus, que fazem viagens interplanetárias, vem de Deus. Deus deu sabedoria, deu talento, dom para que o ser humano pudesse fazer o que fez. O que significa isso? Significa que o ser humano recebeu emprestado a sabedoria, o espírito de sabedoria, de inteligência. Por exemplo, Davi, né, teve a visão, o entendimento. Deus lhe deu um entendimento para que ele viesse construir o templo. Ele não pôde construir o templo, mas ele deixou preparado para que o seu filho Salomão pudesse construir o templo de Salomão, que Deus consagrou. Agora, aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala com os religiosos, os escribas e fariseus, e fala com respeito à hipocrisia deles. Mas eles eram hipócritas porque eles tinham uma fé religiosa, eles tinham uma fé natural, eles não tinham a fé sobrenatural. Não, eles tinham uma fé natural, porque veio de Moisés e etc. Ora, enquanto a pessoa não tiver o Espírito Santo, a fé que ela tem pode até fazer andar sobre as águas. Pode. Faz coisas maravilhosas. Mas a pessoa não permanece. Essa é a realidade. A fé natural não permite que a pessoa prevaleça ou permaneça. Então, é calado. Por exemplo, dá licença.
quando o ladrão na cruz foi salvo pelo gongo, ele não recebeu o Espírito Santo, ele não recebeu a fé sobrenatural. Ele reconheceu em Jesus, depois de passado horas ali, sofrendo com ele, que Jesus não era culpado, que Jesus tinha algo a mais que eles, ladrões, não tinham. Ele reconheceu e ele então clamou Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele pediu, como qualquer pessoa pede: bispo, faz oração por mim, ora por mim. Então, a gente ora. Então, a pessoa manifesta uma fé natural, como foi o caso do ladrão na cruz. Mas ele ia morrer, já estava prestes a morrer, então ele não precisaria da fé sobrenatural para permanecer. Entende, amiga e amigo? Ele não precisaria, porque ele estava prestes a morrer. Se tivesse recebido, seria ótimo, mas não aconteceu porque Jesus não havia ressuscitado, não havia morrido e nem ressuscitado, e nem assentado à direita do Pai, e nem teria condições de enviar o Espírito Santo. Só quando a pessoa recebe o Espírito Santo é que ela passa, se ela crê no Senhor Jesus, ela passa do estado de fé natural para a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional, a fé espiritual mesmo, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito do Senhor, o espírito de temor, enfim, o espírito, a inteligência divina. E aí a pessoa permanece. Nós postamos aí alguns testemunhos dos muitos, milhares, milhões de testemunhos. Nós temos aí alguns testemunhos de pessoas que permaneceram e permanecem, têm permanecido. Por quê? Não porque elas mereciam, mas porque elas buscaram pela fé o que era eterno. Elas priorizaram o eterno. Os discípulos também que estavam com Jesus ali no templo, quando Jesus falou isso, os discípulos ouviram Jesus falar com os escribas e fariseus hipócritas. Os escribas, no capítulo seguinte, aliás, os discípulos, no capítulo seguinte, chamou Jesus, está vendo, Senhor? Quando Jesus saía do templo, eles mostraram para Jesus, está vendo, Senhor? Que pedra. Você está vendo isso? Tudo isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Quer dizer, quem vive, quem contempla, quem curte a fé natural, não tem o privilégio de ver o que está por detrás, o espiritual. Não consegue enxergar. Nem os discípulos enxergaram. Os discípulos de Jesus acharam, pô, está vendo o templo, que maravilha que Salomão ergueu aqui, bacana, não é? Jesus disse-lhes, não ficará pedra sobre pedra, porque isso aí que você está vendo vai desaparecer. Mas quem é espiritual vê o espiritual, vê o invisível. Eles nem viram nem tiveram essa visão. Ali diante deles estava o que era maior do que todo o templo, toda a beleza do templo, que era Jesus. E eles não viram, nem os discípulos conseguiram ver a grandeza de Deus ali diante dos seus olhos. E isso é que tem acontecido muito nas igrejas por aí. As pessoas são convencidas pela fé natural e não convertidas à fé sobrenatural, que diz respeito
a palavra que permanece. Porque quando você anda na fé natural, você quer ver para crer. Mas se você anda pela fé sobrenatural, você crê primeiro para então ver o invisível. Então, é bom que você avalie a sua fé, minha amiga, para que você não seja iludida. Você não fique iludida com as maravilhas do poder de Deus, com as curas, com os milagres. Então, na Igreja Universal acontecem muitos milagres, maravilhas, graças a Deus. Mas muitos destes milagres, penso eu que a maioria, são feitos por conta da fé natural que as pessoas já vêm preparadas para receber. Fulano recebeu, eu também vou receber. É uma coisa natural para ela. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Não necessariamente. Mas tem pessoas que conseguem. A fé é algo pessoal. Cada um tem que ter a sua própria fé. O profeta Ageu fala que a pessoa tem que ser salva pela sua, ou é salva pela sua fé, sua própria fé. E essa fé diz respeito ao sobrenatural, diz respeito à fé que vem com o dom do Espírito Santo. A fé é um dom de Deus, né? A fé é um dom. A fé não é fruto, a fé é um dom. Fruto é caráter. Fruto é aquilo que a pessoa manifesta na sua essência. Ela é divina, ela é de Deus, ela é honrada, ela é verdadeira. Mas dom diz respeito, por exemplo, à fé, o dom da fé. Dom da fé, dom da profecia, o dom da palavra. Então, quando a pessoa apoia a sua fé no que é natural, ela não está completa, ela não conhece Deus. Ela não conhece Deus. Quando ela apoia a sua fé no sobrenatural, da palavra de Deus, então ela tem um encontro com Deus, ela conhece a pessoa que ela tem crido. Porque dura coisa é o que eu costumo falar. É dura coisa você crer em alguém que você não vê, não toca, não sente e não acontece nada. É ou não é? Fala a verdade. Deus sabe disso. Poxa, meu pai, não é possível. A gente crê no que está escrito. Então, o que está escrito tem que acontecer. Se não acontecer, a gente vai querer em quê? Aonde a gente vai apoiar a fé, a vida? Especialmente a eternidade. Então, eu queria que você observasse isso, porque a salvação vem pela fé. Nós somos salvos pela fé, não é pelas obras de caridade. Não são as obras de bondade, de caridade, que vão nos fazer herdar a eternidade. É claro que quando a pessoa vive na fé sobrenatural, é o Espírito Santo que produz que dá esse dom para a pessoa, viver crendo no sobrenatural. E aí sim, ela permanece sempre. Mas enquanto a pessoa não receber o Espírito Santo, ela não vai saber, não vai conhecer o Deus que ela diz que crê. Então, muita gente é iludida. Por isso que muitas pessoas começam bem na obra de Deus. Muito bem. Mas, com o decorrer do tempo, acabam afundando. É o caso de Pedro. Ele usou a fé natural, ele começou a andar nas águas. Mas não permaneceu. Jesus teve que estender a mão para salvá-lo de ser afogado. Então, amiga e caro amigo, avalie a sua fé. Procure um encontro com Deus. Procure conhecer o Deus da Bíblia, o autor das Sagradas Escrituras. Se você não recebeu ainda o Espírito Santo,
cobra de Deus, ó meu Deus, preste atenção, o Senhor, por favor, me preste atenção ao meu clamor. Como que eu posso permanecer se eu não te conheço? Eu preciso te conhecer, eu tenho que te conhecer, eu tenho que ter uma experiência contigo. O Senhor deu o espírito de sabedoria, o espírito do Senhor, o espírito de temor, de conhecimento, etc, etc, para Jesus. Eu também preciso do seu espírito para que eu possa conhecê-lo e poder falar para as outras pessoas: olha, eu sei em quem tenho crido. E não dizer: eu sinto em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse, depois que ele conheceu Jesus, ele falou: eu sei, eu conheço, eu tenho conhecimento, consciência de quem eu tenho crido. Ele não tinha consciência de quem estava crendo porque ele recebeu uma bênção, não. Ele cria naquele que falou com ele. E quando Deus desce sobre nós, na pessoa do Espírito Santo, ele fala com a gente. E só quem ouve a sua voz sabe que é Deus que falou. Quantas pessoas, diz o bispo, naquele dia que eu tive o meu encontro com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou para mim: tu és minha filha. Agora tu és minha filha, tu és meu filho. Aliás, eu queria convidar você para participar do testemunho de um rapaz extraordinário, magnífico. Não é um testemunho fruto de uma fé natural, muito pelo contrário. É uma fé sobrenatural, porque o rapaz manifestou uma fé inteligente. Ao meio-dia, hoje, logo mais, você pode assistir esse testemunho aqui pelo Instagram ou Telegram, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas vale a pena você aqueles que eram hipócritas, que eram fingidos, meio barro, meio tijolo, insensatos e cegos, pessoas que não pensam e cegas, que é o pior. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.